E aí, meu povo, Geografia 1, capítulo 29, as migrações. Chamamos de migração todo o deslocamento espacial entre uma unidade geográfica e outra que envolve mudança permanente de residência, isto é, envolve a entrada ou saída de migrantes em determinado território. Assim, a imigração e emigração referem-se respectivamente à entrada e à saída de pessoas de um país, e tais deslocamentos são motivados por fatores socioeconômicos, militares, étnicos, raciais, eventos naturais, entre outros, estando todas as migrações relacionadas à busca por melhores condições de vida. Além disso, as migrações podem ser espontâneas, realizadas por vontade própria, ou forçadas quando não há opção de escolha. Nesse sentido, apesar de ter havido grande variação ao longo da história, hoje há uma importante definição entre as principais áreas de repulsão, que perdem pessoas, e de atração, que recebe pessoas, populacional. Áreas de atração e migração são, em geral, países centrais, com baixas taxas de natalidade e melhor estrutura econômica, e emergentes ou semi-periféricos. Áreas de repulsão e migração, em geral, países periféricos com má situação econômica e altas taxas de natalidade. Em números absolutos, as migrações entre países periféricos e semi-periféricos, as chamadas migrações sul-sul, superam as migrações sul-norte, mas é importante relativizar essa situação porque há grande discrepância no número de países e de pessoas na comparação entre os do norte e os do sul. Entre as principais consequências das migrações dos países de menor desenvolvimento para os mais desenvolvidos, mencionam-se as seguintes: acirramento da competição entre mão de obra nacional e a dos imigrantes, mudanças na legislação sobre imigrantes, imigração ilegal, intolerância política e social, com aumento da xenofobia e do racismo. Então, é importante lembrar que o deslocamento da população da periferia do capitalismo para o centro constitui apenas o fluxo principal da migração, visto que há diversos fluxos secundários envolvendo o deslocamento entre países centrais, entre periféricos e também de centrais para periféricos. Uma especificidade importante dos deslocamentos populacionais do planeta é a migração de talentos, ou de cérebros brain drain, dos países periféricos para os centrais. Tal fato se exemplifica pelo aumento do número de vencedores de prêmio Nobel que atuam em países centrais, mas são oriundos de países periféricos, Índia, Taiwan, Paquistão, entre outros grandes exportadores de talentos. Para os países centrais, o processo é muito mais vantajoso devido à produção altamente qualificada e valorizada de uma mão de obra que conseguem atrair dos países periféricos que não apresentam muitas oportunidades para o aproveitamento desse tipo de mão de obra. Outro importante aspecto a ser ressaltado é a relação entre a atual fase da globalização e a intensificação das migrações nacional e mundialmente. Além de ampliar as desigualdades entre os países e expandir o alcance de crises econômicas que levam à busca por melhores condições de vida em outros lugares, a evolução tecnológica ela popularizou o acesso a meios modernos de transporte, facilitando os deslocamentos e acirrou a disputa entre empresas que buscam cada vez mais expandir suas cadeias de produção para outros países ou regiões, contratando também mão de obra mais barata dos países periféricos. Migrações no Brasil. Em termos internacionais, o Brasil deixou de ser um país tipicamente de imigração, apesar de ela ainda ocorrer, passando a ter importante movimento emigratório nas décadas de 1980 e 1990. Hoje é um país de rotatividade migratória ou migração circular,
uma vez que se observa tanto tendências emigratórias quanto imigratórias devido à expansão do processo de urbanização, às diferentes modalidades de imigração e aos reflexos da inserção do país na dinâmica global. Imigração. O Ministério das Relações Exteriores estima-se que 2 milhões de brasileiros vivam legalmente ou ilegalmente no exterior, principalmente nos Estados Unidos, no Japão, em Portugal e na Espanha. O Brasil ele passa a ter essa imigração mais nitidamente a partir da segunda metade do século de 1980, em decorrência dos problemas socioeconômicos. Além disso, a importância do fluxo em direção a alguns países vizinhos da América do Sul, principalmente Paraguai e Uruguai, em busca de terras e de oportunidades econômicas. Migrações internas. Os deslocamentos populacionais elas ocorreram ao longo de toda a história do Brasil, acompanhando as alterações dos polos econômicos do país. As migrações se intensificaram a partir do final do Império e principalmente ao longo do século XX, de acordo com as alterações socioeconômicas, sobretudo com o processo de industrialização. Apesar de importantes fluxos populacionais ainda se dirigirem para as regiões metropolitanas, a tendência atual é de migrações envolvendo distâncias menores em nível estadual e intrarregional. Interregional. Nordeste, área historicamente repulsora, com mudanças no fluxo das metrópoles do Sudeste para as fronteiras agrícolas, Norte e Centro-Oeste. Sul, repulsão a partir da década de 1970 para a fronteira agrícola em razão da mecanização, da concentração fundiária e da industrialização. Norte e Centro-Oeste, área de atração principalmente em virtude da expansão da fronteira agrícola rumo à Amazônia e de abertura de novas vias de transporte. Sudeste, perda do poder de atração nas últimas décadas devido ao alto custo de vida, alta taxa de violência e outros fatores. Além disso, pessoas com mão de obra qualificada do Sudeste também se deslocam para trabalhar em regiões onde predomina o agronegócio. Migração de retorno. Define-se pelo regresso de imigrantes à terra de origem ou de trânsito, geralmente depois de terem residido por pelo menos um ano em outro lugar. O retorno ele pode ocorrer dentro dos limites territoriais de um país, por exemplo, o caso de nordestinos, ou para fora de suas fronteiras, por exemplo, no caso de refugiados solicitantes de asilo ou mais em geral emigrantes. Intrarregionais. As migrações intrarregionais elas podem ser divididas em transumância, um movimento temporário da população com característica sazonal, ou seja, associada às estações do ano. A mais tradicional é do sertanejo para a zona da mata na época da colheita da cana, no inverno. Pendular, um movimento diário da população nas grandes regiões metropolitanas pela manhã, das periferias e cidades dormitórios para as áreas centrais
e no final da tarde, no sentido oposto. O aumento do processo de periferização nas grandes cidades vem intensificando a ocorrência desse movimento, assim como o gasto de tempo e dinheiro da população trabalhadora que precisa fazê-lo. Desmetropolização. Nas últimas décadas, vem se intensificando um movimento migratório em direção às cidades médias do país, que passaram a crescer em ritmo superior às demais. Esse movimento ele pode ser urbano-urbano, das cidades pequenas e em metrópoles para as médias, ou constituírem um êxodo rural, que agora não buscaria mais intensamente as metrópoles. Êxodo rural. Ele pode constituir-se num movimento intra- ou interregional. Esse movimento ele teve grande importância no Brasil ao longo do século XX, principalmente a partir da década de 1930. As principais causas são a grande concentração fundiária, a mecanização do campo, a industrialização e as oportunidades de trabalho ofertadas pelas cidades. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.